As histórias que eu ajudava a contar no cinema não eram tão diferentes das que eu escutaria mais tarde num consultório. Quem disse isso escuta pessoas há quase 20 anos. E hoje ele senta aqui conosco. Oi, que bom ter você aqui. Eu sou Letícia Guedin e este é o Longevidade 365, o podcast do portal Longevidade. Para quem entende que viver mais é também viver melhor. A gente fala muito sobre corpo, envelhecimento, dietas, exercícios, exames, mas e a alma? Como é que envelhecemos com os nossos afetos, vínculos, perdas, recomeços? É disso que a gente vai falar hoje e o meu convidado é Luiz Clayton Medeiros Ehlers, psicólogo, terapeuta familiar sistêmico e mestre em saúde coletiva. São 19 anos escutando famílias, os vínculos, o luto e essas coisas que é tão nossa de pertencer. E, antes do divã, ele contava histórias no cinema e na publicidade. Então, fica com a gente que essa vai ser a conversa do dia que vocês não podem perder. Clayton, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Que transição, não? Da publicidade para o divã. Me conta como é que foi isso, Clayton. Isso aí começa assim com teatro, televisão, depois vai cinema. E antes disso ainda teve artes plásticas, né? Me transitei nesse universo aí, gostava muito disso aí, né, Letícia? É algo assim que é fascinante lidar com arte, né? E aí chegou um belo dia que eu precisei arrumar malas e cuias e mudar geograficamente. E isso ficou para trás, né? E aí acabei descobrindo esse psicólogo de uma forma, talvez por outros caminhos, né? Antes de nascer o psicólogo, nasce esse sujeito que gosta de ouvir histórias, né? Que gosta de contar histórias. E a partir daí, o psicólogo vem surgindo, vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem se especializando. E do contar histórias, né, que a pessoa representa no teatro, na publicidade, no cinema, passar a ouvir. E essa transição, como é que foi dentro da tua cabeça? A transição especificamente, assim, dificilmente a gente consegue detectar, né? É um processo, Letícia, que é uma metamorfose até, que vai se amoldando, ela vai cindindo, ela vai dando sinais, tu vai observando. Quanto menos espera, assim, tu tá imobilizado diante daquilo, né? E sentar e escutar as pessoas eu acho algo fantástico, assim. Porque assim, são várias histórias no decorrer do dia, por exemplo, né? Uhum. Tu começa às vezes às 14 horas e vai até às 19 horas. E a cada hora é um universo distinto que chega diante de ti, que senta diante de ti e começa a te contar histórias. E são dores, por exemplo, ontem no dia, assim, no período da tarde, foram 5 homens e uma mulher. Então, olha o universo desses homens, né? Homens de 50 anos, homens de 20 e poucos anos. Então, cada um com as suas dores, carregando dores, em algum momento sentindo raiva das histórias e se emocionando. E às vezes tu percebe no homem uma certa dificuldade em jogar essa emoção para fora, né? Uhum. E quando essas pessoas vêm pela primeira vez, assim, nessa faixa etária de 50 anos mais, digamos assim, pessoas maduras sentando no divã pela primeira vez, o que as leva até ali, num geral, dá para traçar esse panorama? Assim, é muito amplo esse espectro, né, do que é especificamente, mas agora pensando, por exemplo, assim, teve um homem de 50 anos que ele chega porque ele teve, como ele diz assim, eu tive um apagão emocional. Então, nesse apagão, tudo foi colocado em xeque para ele, assim, a relação familiar, a relação empresário, a relação comunidade, porque tu representa vários papéis, né? Então, em que momento que ele, nesse apagão, ele precisou parar, sentar, e quem colocou ele no divã foi a filha. A filha disse assim, o senhor precisa olhar nesse momento para tudo isso que aconteceu. E aí, quando a pessoa está disponível, aí é fantástico. E aí é até engraçado, né? Porque está trazendo aí um exemplo de um homem. Sim. Né? Normalmente, eu acho que as mulheres acabam procurando mais ajuda, não? Tu sabe que hoje, sim, o consultório está com mais homens do que mulheres? Olha só, essa é uma novidade. Sim. Eu achei que era o contrário.
Onde, por exemplo, né? 5 homens e uma mulher, né? Quase o nome de um filme, né? Daria alguma história. Daria. Então, assim, essas dores, assim, é permitir-se olhar para a dor. É permitir-se sentir raiva de quem te criou. E é delicadíssimo isso. Como é que eu vou sentir raiva da minha mãe e do meu pai? Como assim? E aí tu identifica a pessoa com os olhos completamente marejados, assim, e não libera a emoção. Porque muito provavelmente, né, uma geração ali que hoje, sei lá, tem 50, 60, 70 anos, que foi ensinada a não liberar essa dor, né? Ela precisava choro. conter, exatamente, o não sentir, né? Não é que ela não sentia, então ela acumula uma vida até resolver procurar ajuda, né? Sim, ela não pode manifestar, né? Exato, e o quanto de dor não se carrega ali em não poder abrir isso. E eu fico feliz em ouvir que hoje as pessoas estão buscando essa abertura, né, emocional, digamos assim, profissional, para elas poderem deixar isso, né, abrir essa Pandora. Sim, e algo importante que, assim, por exemplo, numa primeira sessão, né, é deixar claro que ali não é um espaço de julgamento. Isso tem que ficar muito claro, tem que estar, o olho do um tem que estar direcionado para o outro. Esse aqui não é espaço de julgar. Portanto, tu precisa te permitir, se tu quiseres em algum momento, encontrar respostas para essa dor que tu vive da alma, né? Então, assim, e a pessoa tendo essa certeza, porque aí também tem o processo, se for para psicanálise, transferência, contra-transferência, mas enfim, a empatia, né? Estar ali. Então, assim, se eu estou aqui porque eu estou desejando isso, né? Nem todos. Eu, por exemplo, assim, teve algum tempo atrás, chegou um paciente e disse assim, eu vim aqui para te me dizer quais são os conselhos que eu tenho que fazer. Eu quero que tu me dê uma palestra. Mas a palestra, assim, vai ser difícil, né? Então, assim, é muito mais fácil tu transferir para o outro a resposta que eu preciso encontrar. E é tu que tens que encontrar essa resposta. Eu não sei da tua história. Eu sei apenas parcos 50 minutos hoje, 50 amanhã, e daqui a pouco eu não sei mais. Né? Tu podes ir embora, sair, abandonar. Não simpatizou, enfim. Não, tô com receio de falar. Como eu digo para muitos pacientes, assim, eu levei 20 anos para falar de determinado assunto da minha vida. E quando eu falei, foi libertador. Né? Então, assim, a partir do momento que tu te permite ouvir, porque a hora que tu falas, tu ouve o que tu tá dizendo, e o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, né? Então, isso é muito importante. Tu precisas falar, tu precisa te abrir, né? Verbalizar, tu precisa materializar aquilo que em algum momento tá corroendo a tua mente, né? Isso é muito bacana. Mas, e tu acha que essa consciência, esse despertar, essa necessidade de buscar ajuda profissional, ela vem da pessoa ou normalmente alguém fala, tu precisa de fazer terapia? É muito relativo. No caso desse homem, a filha que diz que tu precisas, né? Mas tem muitos homens que vêm, ou muitas mulheres que vêm assim, de forma espontânea. Porque percebe-se que no contexto aonde ela está inserida, algo está danificando a psique daquela pessoa, ou ela está se danificando a psique de alguém. Sim. Como que estão as relações? Porque geralmente, a partir do momento que tu busca um processo terapêutico, em função de que algo está desconfortável. E se tu consegues identificar, porque no fundo, a gente sabe onde é que está tocando. Doendo, né? Onde é que está doendo, o que está sonando, né? Agora, é difícil. Como eu falei, 20 anos eu levei para falar de determinado assunto. Porque para mim, em algum momento, por mais que eu fosse profissional, mas aquilo também era difícil para eu ouvir. Né? Então, assim, não necessariamente. Agora, tem uma gurizada que é bacana, que chega assim, seguinte, ó, é isso, tá acontecendo isso, eu preciso saber de que forma que a gente vai resolver isso. Claro, objetivo. Né? Então, assim, se é mais mulher ou mais homem, não vou saber te dar essa exata informação. Né? Os dois têm manejos diferentes. Cabeça de mulher age de uma forma, de homem de outra, né? Mas muito. E aí eu acho que assim, ao passo que o homem tinha que segurar aquele choro, a mulher, ao contrário, ela tinha que acolher, segurar, abraçar, não só assim como todos os seus, né? Então, assim, é um universo bem diferente, né? E aí, como é que é essa carga também de
ter que abraçar tudo emocionalmente, né? Como fica para a mulher? Dá para sentir isso, essa questão de cuidar de todo mundo e de repente não olhar para si? Tá mudando muito isso. Tá mudando? Tá mudando muito isso. Tem aquelas assim, maternam. Maternam o marido, maternam o filho, e elas olham assim, sim, quem é que cuida de mim nessa história? Eu tô completamente à deriva, eu só tô cuidando, né? Teve um caso que, assim, veio todas as peças do sistema familiar individuais e gostariam de... Não, o problema é a família, ok? Tá certo, é a família, o problema tá... E aí, então, eu tô vindo aqui, mas vai vir fulano, beltrano e ciclano. Eram 4 pessoas do sistema familiar. Os 4 vieram de forma individual. Tá. Aí o último, que era onde emergiu a proposta de um processo terapêutico familiar, eu olhei e perguntei para ela assim, tu tá disposta a ouvir e falar coisas na frente dos outros 3 aqui dentro? Não sei. Eu digo, então como é que nós vamos começar um processo terapêutico onde as 4 partes envolvidas nesse processo não se conhecem? Assim. Aí eu vou chegar e vou te acusar? Porque tu é isso, isso, aquilo, aquilo, outro. E aí? Como é que ela vai dar conta de ouvir, ou como é que tu vais dar conta de falar sobre tais coisas de um nicho familiar? Né? Então, um processo terapêutico familiar, ele precisa, em algum momento, ter um desenho muito cuidadoso. Não é simplesmente pegar 4, 5 pessoas de uma família e colocar lá. Por exemplo, tive um exemplo de um menino que estava com dificuldade de falar de sexualidade, aquela história toda, estava se redescobrindo, estava querendo conhecer-se. E aí comecei o processo com ele, aí depois convidei a mãe, a irmã veio vindo, até que chegou o pai. E todos sentaram para falar sobre isso. E os fantasmas que habitavam a cabeça dele não eram os mesmos fantasmas da família. Isso que é lindo no processo, entendes? Então, assim, ele estava atemorizado para falar da sexualidade dele. Com um sofrimento que não era. Não era. Porque, assim, é aquela história do mito da caverna, né, Letícia? Assim, então, assim, o que é que tu tá vendo? Não, tu não pode, isso aí não existe. Não, mas eu vi. Não. E acabam solapando a pessoa, né? Então, em que momento tu mesmo te solapa, tu mesmo te maltratas, né? O que tem na tua caverna? O que tem na tua caverna? De que tu te alimenta, né? Então, quer dizer, o preconceito é teu e não é da família, né? Então, isso é genial, né, no processo. Muito, muito. E aí tu deu exemplo dessa pessoa mais madura, esse jovem, e esse tabu mesmo de que a terapia, ela tá sendo... Existia, né, uma aura de tipo, é coisa de doido, é coisa de louco, do terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra. Mas continua, mas vem amenizando. Vem, mas ainda continua, ainda existe preconceito de muitas famílias. Não, isso é coisa para louco, né? Mas o que é louco? Né? O louco é o mesmo que te salva em algum momento. Quando a gente brinca, mas que coisa louca de boa, como diz o gaúcho, né? Mas ser louco de bom! Ou seja, é magnífico isso. E ao mesmo tempo, esse outro louco que engole, que sucumbe e que se apaga. E que muitas vezes se apaga literalmente, fisicamente, né? Além de entrar num buraco sem fundo, ele acaba com a vida dele muitas vezes também, né, Letícia? Então, assim, em que momento... Hoje se fala muito de suicídio de adolescentes, de jovens, né? Então, por que abriu-se tanto o conhecimento? Isso é irônico, né? Porque tem um conhecimento vasto, amplo, disponível aqui a qualquer segundo. E ele não dá conta de absorver tudo isso. E a família não dá conta de absorver tudo isso. Então, em que momento que começam as cobranças? O meu desejo é esse. Esse é o teu desejo, mas não é o meu. E como que tu gerencia tudo isso? Então, tu precisas entender que aqui tu tá num sistema, e esse sistema, como é que funciona? Né? Como é que funciona? Se nós formos observar, a sistêmica fala muito isso. Então, assim, são vários sistemas. Cada um trafega num sistema, né? A partir do momento que há uma união de casal, ele vem com toda uma bagagem
do sistema familiar dele. Uhum. O que podia, como é que eram os almoços de domingo, como é que eram comemorados os aniversários. Aqui era completamente oposto, o outro lado da pessoa que se une com essa pessoa, né? Aqui, Natal a gente dormia, não comemorávamos Natal. Aniversário, nunca aconteceu isso na minha vida. E aí surge como coadunar essas duas coisas, né? Mas eu quero aniversário agora, mas eu não gosto de aniversário. Então, como que vocês vão construir, então, dar um outro significado para o desejo de ambos? Esses dias eu li uma frase que falava que o casamento é a união de duas pessoas desconhecidas que pensam completamente diferente, tentando entrar em acordo 100% do tempo. Eu dei muita risada, porque basicamente é acordo, né? Se for pensar, é claro que assim, a gente não dá atenção para todas as coisas, mas é tentar entrar em acordo. Acordo de que horas vai dormir, de que horas acorda o casal, de que hora, o que vai comer no almoço. Então claro que existem pequenos acordos, né? Que não é para gastar energia, velados. E existem os grandes acordos, né, que são os consensos ali que a gente precisa chegar. E aí, tocando nesse aspecto ali de casamento, e é claro que isso acaba influenciando na vida da criação dos filhos, né? Porque é isso, o comemorar o Natal é não dar bola, é ser de uma determinada religião, e o outro, sei lá, eu de outra. E aí, enfim, essas convergências aí vão moldar, acho que, né, ajudar a moldar o indivíduo que vem ali depois, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria falar sobre os divórcios, principalmente os divórcios na maturidade. Né? Que tem crescido cada vez mais essa taxa, porque eu imagino, né, as pessoas têm mais lenha para gastar, digamos assim, se envelhece hoje de outra maneira, o tempo de vida, a expectativa de vida está mais longa, e eu acho que as pessoas não assumem mais esse posicionamento, né, que não todas, mas parte das pessoas é meio que um despertar. Não sou obrigada, ainda, né, eu tenho tempo na minha vida, acho que como se fosse uma lenha mais para queimar, né? Tipo, porque antigamente existia o pensamento, já tô há 50 anos, não é agora que eu vou me separar dessa pessoa. Vou ter que contar tudo de novo. Exatamente. E como é que tu avalia isso nesse aspecto, assim, essas mudanças nesse aspecto psicológico mesmo? Porque, Letícia, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, assim, ó, um processo de separação, quando ele é denunciado no sistema familiar, ele só foi verbalizado no momento, mas ele já tem uma carreira acontecendo há um longo tempo. Porque o que é, por exemplo, uma relação familiar? Ela precisa vir com esses... Quero isso, não quero aquilo, tu respeita isso, não respeita aquilo. E aí tu vai construindo. Então, assim, a separação, ela acontece muito antes. Quando o casal não dá mais, já não aguenta mais. Como é que esse casal olhou para si? Como é que eles se trataram? Como é que foram as relações sociais dele? Como é que foram as relações familiares desse casal? Tinha concessão, não tinha concessão, tinha diálogo, não tinha diálogo, o silêncio estava estabelecido já. Por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e comentando que antigamente a queixa que eu ouvia muito no consultório era o quê? O videogame do marido. Hoje sumiu do meu campo auditivo. Olha o videogame do marido. Mas surgiu o quê? O celular. Instagram, o celular. Né? Então, assim, eu já teve separações no consultório de o casal sentado na frente de uma televisão e ela que, assim, não tinha a película privacidade, né? Meu Deus. E ela olhava assim, quem é essa mulher que te mandou aí? Algo do tipo assim, quem é essa pessoa? O que ele tá falando contigo? Então, começa... mas isso aí, na verdade, é sintoma do que não é dito. Porque o que não é dito é muito mais pesado. O que não é verbalizado, o que é supostamente percebido. O que o teu silêncio em algum momento significa para mim? Mas será que é exatamente aquele silêncio? E eu não discuto isso, mas internalizo como algo prejudicial. Tá ali na caixinha. Então a tal da DR, ela é necessária, né? Sim, ela não precisa ser dessa forma tão... Né? Não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, tu entende? Mas precisa ser dito. Ela precisa ser dito. Às vezes o outro lado diz, de novo. Né? Então, assim, em que momento a gente precisa entender, ter tipo um acordo tácito, assim, precisamos falar sobre nós. Né? Porque quando tu falas no início de uma relação, é maravilhoso te apaixonar por alguém. Maravilhoso, aquele frio, sabe? Aquele corredor que é interminável para tu encontrar a pessoa amada do outro lado. Eu lembro perfeitamente, eu tô casado há 42 anos,
sabe? Uhum. Sabe, era um corredor imenso. Não era. Mas assim, a distância entre nós dois parecia que era uma coisa gigantesca. Para se ver, para se tocar, para sentir o Uhum. cheiro um do outro, né? Então assim, e esse amor, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser alicerçado todo dia. É uma surpresa, tu entende? Eu cuidado contigo. Uhum. É o cuidado com o outro, sabe? É a preocupação, assim, de algum momento, assim, presentes, surpresas. Não tem que ter Uhum. datas para acontecer. Isso é alimentado todo dia. O fogo, quando tu usa a figura do fogo, né? Na lareira, quando tu tá ali sentado, com os pés para cima, tomando vinho, alguma coisa, periodicamente tu tem que levantar para colocar mais uma Uhum. lenha, para manter aceso aquele fogo. E as relações são E exatamente quando tá essas. só na brasinha, dá pra resgatar alguma coisa, Clayton? Dá, Dá? claro que A pessoa dá. consegue chegar no consultório e rever, pensar de outro jeito? Tu Consegue, consegue consegue. ajudar essa Eu acho que a pessoa? gente tem que partir do princípio que Hum. tudo é possível. Uhum. Tudo é possível. Até pegar e colocar água, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. E recomeços são importantes, né? Oh, É, a gente recomeça todas as manhãs. exatamente. Né? Pá, eu acho maravilhoso acordar de manhã. Acho assim fantástico. Acho assim, uau, sai Uma aquela nova névoa, uma nova oportunidade, né? Eu oportunidade, tu falo, cada entende? dia é uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Se a pessoa não tá feliz ou não tá Sim. satisfeita, né? Talvez o que está implícito nessa experiência Uhum. humana é isso. E a gente Uhum. não atenta para essa oportunidade. Por que a gente dormiu? Para poder parar, repensar, e depois daquela névoa mental que sai de manhã cedo, depois de um banho, de um café bacana, alguma coisa, tu começar a refazer a história, porque senão vai ficar muita mágoa. Tu vai ficar uma pessoa amarga, tu vai te tornar. Aí nós estamos indo já para uma terceira, quarta idade aí. Pessoas amargas. Uhum. Tu vê pessoas a partir dos 60 anos, até antes disso, amargas, tristes, Exato. sabe? Culpabilizando meio mundo. Só um pouquinho, mas quem é? Resgatando aquele passado que, de repente, por falta de terapia, né? Ela podia ter deixado essa carga menos Tu pesada, entende? né? Porque assim, aí pensando, aí falando em falta de terapia, pensando assim, os meus pais, tu entende? Meu pai nasceu em 1902, criatura. Olha lá. Né? Ele Sim. foi educado com uma educação de 1800. O que o mundo acontecia naquela época? Né? O que era essa terapia? Né? Que jeito Uhum. eles conseguiam olhar para eles? Que jeito ele conseguiu olhar com 60 anos e ele ser pai de um guri? A mãe com Gente, 47 achou que estava na menopausa. Não é menopausa, estava grávida de mim. Né? Que é isso? Como acontece Uhum. isso? Então, assim, como é que eles elaboravam todo esse processo? E hoje, acontecendo isso, hoje sabemos fertilizações, uma série de coisas, e casualmente, hoje eu faço parte, vou conversar com casais pretendentes à adoção. Uhum. Periodicamente, uma vez por semestre, tem um grupo que estão na lista para adoção, Uhum. e hoje eu tenho a participação de conversar com eles, né? Então, em que momento, eu acho, primeira coisa, a coragem deles. Certo. Né? Sim. Quem está propondo-se a adotar alguém é de uma coragem de dar parabéns. E eles estão se preparando para isso? E eu vou te Uhum. confidenciar uma coisa: esmagadoramente, quase a maioria não Não se tá prepara. preparado. Eles não buscam terapia. Eles buscam, talvez, contemplar o desejo deles, o desejo familiar. Monta o quartinho, pensa no papel de Tudo. parede, pensa absolutamente. E aí, inclusive, nesse tocante, andei lendo muito ultimamente sobre a devolução de crianças, famílias que não sim. conseguiram se adaptar e querem devolver, né? Vou te dar um exemplo. Como se fosse um produto. E a gente sabe, né, que fácil não é um processo, Uhum. né? Mas. E olha as rupturas nesses processos, né? Por exemplo, assim, ó, esse caso desse menino, ele chegou na época para os cuidados do serviço de acolhimento com 8 meses. A pele era completamente destruída devido aos maus tratos. Ai, E aí, então, fomos todo uma ajuda, um globo de ajudas fizemos para essa criança. Com 2 anos, teve a primeira adoção. Ele ficou 1 ano e 4 meses conosco até ser adotado. Foi adotado. Não deu certo. Foi devolvido. Teve uma segunda adoção. chance.
E aí ele já estava na escolinha, aquela coisa toda. E ele, em algum momento, antagonizou com esse pai. Mas isso com 5 anos. Eu te odeio. Aí o cara disse assim, filho meu não tem esse papel aqui em casa. E devolveu. Meu Deus. Então, 5 assim, ó, anos. com 8 meses, rompeu com a família história biológica. de rejeição que, Foi para 2 anos, rompeu de novo. 5, rompeu de novo. A última informação que eu tenho dele é uma foto dele, jovem adolescente, com esse casal, depois que adotou ele, viajando pelo mundo. Todos são felizes nesse processo. Mas olha a disponibilidade. Olha, que legal. Mas o que será que ficou de ranhuras na biografia desse jovem, né? Como que... mas a criança não entende. Como que não entende? É um disco rígido o tempo inteiro sendo gravado. Alimentado, claro. Alimentado. Nós nos alimentamos o tempo inteiro, né, Letícia? Aquilo que eu muitas vezes pergunto assim, tá, mas às 10h10 tu pensaste o quê? Não sei, mas pensou? E será que foram pensamentos bons? Será que foram pensamentos construtivos ou foram destrutivos? Como será que tu alimentou esse hardware teu? Né? Software. Software? Né? Ok. Eu alimentei. Hardware, né? Isso, exato. Então, de que a gente se alimenta? O processo terapêutico tem tudo isso. De que tu te alimentas? O que tu trazes para ti? O que tu entrega para o mundo? O que o mundo te devolve? E tu lê como essa devolutiva do mundo, né? Mas esse processo também, eu acho que muita gente entende que teria que ser num processo começo, meio, fim, ou a terapia é algo para sempre? Olha, eu acho que as pessoas têm alta na terapia? Não, elas se dão alta. Tá. É diferente. Esse papo de ter alta, mas assim, tu vai parar de pensar, tu vais parar de pensar, tu vais parar de fazer reflexões? Não. Nem os casos comatosos já se sabe que eles estão ali, muitos casos, né? Estão apenas observando e ouvindo o mundo, né? Então, e por que tu achas? Eu acho que assim, tem interrupções. Processo terapêutico tem interrupções. Olha, Letícia, tá bacana pra mim por aqui. O que eu precisava resolver, eu já resolvi. Daqui a pouco eu volto. Tu entende? E volta, porque continua vivendo, né? Continua vivendo, continua doendo. A experiência humana é dolorida. Ela é legal, ela é ótima. Mas dói. Dói. Criança dói, como diz o outro, né? Criança dói. A experiência humana também dói. Nós não temos assim, então hoje, dia 29, vou lá na Letícia e vai acontecer isso. Eu não sei o que vai acontecer. A vida passa, né? E ela acontece. Passa, tu entende? Vai indo. E o fantástico da vida, eu acho que é isso. É a gente poder, Rita Lee, né? Gozar no final. Isso que é lindo, né? Então, eu acho que os nossos poetas estão aí para dizer isso. Mas só no final? Nós. Não pode ser durante toda a trajetória? Pode, claro. É a tal da longevidade, né? É a né? tal da longevidade. Pelo caminho, né? Pelo processo. Não, eu vou fazer tudo isso para no final do ano vai ser bacana para mim. E agora? Ou tem gente que se prepara todo para a aposentadoria e não chega no momento da aposentadoria. Eu vou me aposentar. Tá, e o que tu vais fazer do vazio da aposentadoria? Não sei. Então pensa. Pensa, então. Li também que esse é um grande problema, a aposentadoria, principalmente para os homens que têm uma vida mais ativa. Algumas mulheres, né, mais antigamente se dedicavam mais ao lar, né? E aí os homens se aposentam e não sabem lidar com esta vida de, não digo não fazer nada, mas não ter esse compromisso mais com o trabalho. Então volta para casa, passa o dia inteiro em casa atormentando. Esses dias eu peguei um Uber com o senhor, aposentou, e ele falou, eu sou Uber porque senão meu casamento acabava. Sim. Ele falou, eu fiquei 1 mês, 2 em casa, a minha mulher, que é a professora, a esposa dele, falou, também aposentada, falou, ou vai fazer alguma coisa, ou eu não vou te aguentar dentro de casa. E aí ele passou a ser Uber, assim, ele consegue interagir, conversar com as pessoas, e eu acho que tem esse lado também, né, e agora, depois de eu me aposentar? Sim, e no caso do homem tem a potência, isso tá atrelado à sua potência, né? A força de trabalho. A força de trabalho está atrelada à potência dele. Então, quer dizer, de um segundo para o outro, o que aconteceu? Eu perdi minha potência, né? Então, e isso já associa aí a sua vida sexual, tá ativa, não tá ativa na relação, enfim. Sim. Né? E aí o que ele faz com tudo isso?
né? E aí tem talvez uma demanda reprimida da pessoa que vive com ele, não sabemos há quanto tempo, mas provavelmente tem histórias reprimidas e que naquele momento vão sucumbir ele. Porque assim, ó, não, agora tu não faz nada, já que... Tem um meme muito legal, né? Já que... ele falou isso, eu casei com a Jaque, já que tu não tá fazendo nada... Já que tu não tá fazendo nada, arruma isso aqui. Já que tu não tá fazendo nada, troca a tomada. Tu entende? Sim. E aí, assim, ele tá se vendo que um guri de recados, um mandalete, né? E isso é a mesma coisa pra mulher. Então, onde é que a mulher perde o viço? Onde é que ela deixa, talvez, de se cuidar? Né? Talvez, no trabalho, talvez ela era... fomentada por pequenos elogios, né, da sua beleza. Na hora do café, por exemplo, ali, todo mundo diz, que bonito teu cabelo, pintou teu cabelo, então assim, e isso deixa de existir. Isso são lutos. E aí a pessoa entende que luto é só a perda física de alguém. Não. O luto é desde a hora que tu perdeu um horário, desde a hora que tu perdeu o ônibus, que tu precisa lidar com aquele sentimento. O luto é sentimento, sim, né? Então, é estranho falar assim, mas... E esse, digamos, o luto não é bem o luto, mas o vazio deixado por um filho dentro de casa, por exemplo. Né? Tem os filhos, aí eles saem, se casam, e como é que fica esse casal para se reconectar? O tal do ninho vazio, né? É. Eu volto de novo naquela história. Como que foi a vida deles? Como é que foi o percurso desse casal enquanto companheiros? Qual era o olhar que cada um tinha com o outro? Né? Como é que foi o climatério desta mulher? Talvez a gente já possa pensar nisso. Né? Climatério. A reposição hormonal por parte dos dois. Porque aí também tem o mito, aquele que reposição hormonal causa câncer, né? Então, assim, o homem geralmente não pode isso que causa câncer. Só um pouquinho. Aí a testosterona dele tá lá no pé. Olha o humor desse homem, não existe mais. Ele está simplesmente assim, sendo engolido vivo por todo um sistema. Então, assim, como é importante. Tem reposição vitamínica? Não tem? Então, assim, tem que encontrar o médico da sua confiança e entender tudo isso e questionar. E não, se tu não está satisfeito com essa resposta, busca uma segunda opinião, uma terceira opinião. Né? Então, assim, os estrógenos na mulher, muitas vezes... Mediu, não mediu, tá zero. Meu Deus, testosterona para mulher. Não, mas vai ficar bombado. Não, tudo tem doses, microdoses. Então, assim, tudo é delicadamente pensado. É muito sábia a vida humana, né? Ela é de uma delicadeza, filigranas, assim, por todos os cantos, né, Letícia? E então, assim, e aí nós queremos o quê? Numa fala, dizer assim, não, tu não presta mais. Como assim? O que tu vais encontrar ainda nesse homem que está se aposentando, nesse homem que está entrando eu quero o cartão de estacionamento. É a grande brincadeira que tem, né? Eu também. No primeiro dia que eu fiz, eu fui ali e peguei meu cartão de estacionamento. Cartão do idoso. A hora então, do benefício. Mas isso é uma brincadeira apenas. Mas em que momento que essa brincadeira faz base, faz alicerce, sedimenta essa caminhada? Né? E aí os filhos vão embora. A pergunta toda era isso. Então, quando os filhos saem de casa, né? Alguns filhos demoram a voltar. Às vezes voltam uma vez por ano. Dependendo da distância geográfica, né? Sim. Onde se encontram. Às vezes não voltam. Então, em que momento que as videochamadas substituem isso? Substitui teoricamente, porque o toque não é substituído, o cheiro não é substituído. Então, tu precisa lidar com isso, com aquele quarto que está vazio, com essa morte, né? Com esse abandono, né? E dependendo, algumas mães dizem assim, tá, tu me incomoda, eu anoiteço e não amanheço, vou embora. Né? Então, em que momento que elas já vão pontuando essa saída? Elas vão internalizando já esse momento que elas precisarão ficar sozinhas. As mães, por exemplo, que em algum momento já não tem mais a figura paterna por perto para dividir com elas. Né? Quem são essas mulheres? Onde é que está esse retrato dessas mulheres? Tu imagina nós conseguirmos detalhar um retrato. E talvez é completamente fora do padrão, porque assim, cada cultura vai ter um retrato, né? Vai. Imediatamente fui lá no Japão, enfim, como que é essa história para o japonês? Né? Como que ele lida com essa saída de casa, com esse abandono, com aquela rigidez que a gente supõe que seja a relação, né? Porque eu acho que nós brasileiros somos
Povo maravilhoso, né, Letícia? É Povo agregador, é maravilhoso. acolhedor, gosta Meu do Deus, contato, cara, gosta sabe? da abertura. Tu tá dirigindo, tu olha pra tua É. esquerda, assim, a Serra Geral lá, sabe? Dali É. a pouco, assim, tu vai um pouco mais, tá na praia, Também. né? Então, tudo isso vai montando e vai te lapidando e vai te construindo esse sujeito. Por isso que eu pergunto, por isso que eu questiono assim, como vocês construíram essa trajetória? Para você, porque tudo isso, Letícia, assim, ó, tu estás aí, eu estou aqui, porque nós tivemos um caminho que nos gabaritou para estarmos aqui, para falarmos sobre longevidade, né? E acima de nós existe outros tantas Letícias e outros tantos Luiz, muito mais superiores, com outras visões, né? Então, assim, como foi traçado esse momento? Como foi construído? Como foi desenhado tudo isso? Então, por isso, talvez o desenho, para mim, vindo das artes plásticas, né, vindo do cinema, teatro, para mim é importante, assim, eu visualizo isso. Por exemplo, quando tu vais fazer um genograma, eu fiz um genograma com 3 gerações no consultório. Lindo de ver, sabe? E surgiu segredos, né? Surgiu algo que era impossível de se verbalizar, surgiram traições, porque aí assim, quando tu abre essa caixa, né, de Pandora, assim, aí tu vai, e as pessoas vão se permitindo, se elas têm um ambiente acolhedor, sem julgamento, elas se permitem qualquer coisa, porque aquilo, o que é guardar um segredo familiar? É muito pesado, é muito pesado. Um outro exemplo, uma menina de 4 anos, eu estava atendendo essa menina de 4 anos quando ela tinha 70. Olha. Uma dor muito grande pela perda do pai, mas ela desenvolveu vários cânceres por essa dor. E quando essa história aconteceu, ela aconteceu, vamos pensar, há 80 anos no pé da serra, em Uruçanga. Quando esse pai um dia foi para Florianópolis, vamos imaginar Uruçanga há 80 anos, né? Ele colocou a mão na cabeça dela, da criança de 4 anos, e disse assim, tu fica responsável pela família, minha filha. E foi para Floripa. E morreu. Olha isso, né? A carga de responsabilidade. Então ela cresceu com essa carga. E esses cânceres, em que momento que tudo isso era a ebulição dessas emoções, né? Que ela não conseguiu lidar. Depois já fizemos um processo muito bacana, ritualizamos algumas coisas, enfim. Depois ela estava caminhando nas árvores, fazendo arvorismo. Olha só. Em Florianópolis. Né? Maravilhada com aquilo. Mas assim, precisou ela entender aquilo depois de idosa. Né? Precisamos, ritualizamos aquilo no cemitério, refizemos todo um processo de velório desse pai, com amigos, na casa dela, tudo. Então foi muito bem cuidadoso o processo, né? E ela entendeu. Mas ela não tinha visualizado aquilo. Ela não tinha visto. Com 70 anos, ou seja, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, cara. E, Clayton, agora uma pergunta pessoal, tá? Opa. Na tua experiência, o que é que ninguém tinha te contado sobre envelhecer e tu descobriu sozinho? Eu acho que foi resquícios do 2º artigo ali. O dia que eu estava me barbeando e eu percebi que a pele do gogó, por acaso eu puxei e ela não voltou. Isso eu ninguém tinha me contado. Eu olhei, você não acredito? Eu envelheci, né? Porque não tinha colágeno, não tinha nada na pele, né? Então, assim, esses sinais eu descobri assim de forma quase que aleatória, né? Ok, estou envelhecendo. Estou envelhecendo, mas ninguém tinha me falado sobre isso, né? E aí, para finalizar, Clayton, eu queria saber qual foi a coisa mais importante que um paciente te ensinou? Flexibilidade. Flexibilidade? Flexibilidade, senão a gente quebra. Porque muitas vezes tu olha e diz assim, eu não acredito isso, né? Que a criatura conseguiu isso aí. Porque assim, tu vibra como paciente, tu entende? E aí vai ter os senões da classe que vai dizer, como que tu vais vibrar? Como que tu vai... Criatura! É humano, São né? 2 humanos frente a frente. E eu sendo naquele momento assim, a possibilidade de mudança do outro, né?
Então, assim, a flexibilidade, eu fico impressionado como as pessoas conseguem ser flexíveis a ponto, assim, de fazerem mudanças significativas. Mudanças que, às vezes, assim, sempre aconteceu isso, né? Mas, então, assim, é a permissão. Uhum. Tu só vai mudar se tu te permitir mudar. Tu só vai mudar se tu encontrar caminhos e olhar para o lado e perceber que não são tão assustadores como tu imaginas que Uhum. são, né? E tendo um profissional tranquilo do teu lado, que possa te dizer, possa em algum momento te puxar a orelha, quando tem que puxar, né? Uhum. Aí eu acho que a coisa Ideal. acontece, né? E para quem tá ouvindo a gente agora e tem medo de que o melhor já tenha passado, o que tu poderia dizer para essa pessoa? Que melhor. O que é melhor? Boa! O que é melhor? Então quer dizer assim, mas o que tu está fazendo nessa caminhada então? Não, É. o melhor sempre estará por vir, porque tu vais estar num processo de maturidade muito maior, a tua retina vai ter captado muito mais coisas. Por isso que quando eu viajo, eu raramente fotografo. A retina fotografa e fica na memória. Então, assim, o amanhã é feito de memórias. Então, assim, todo o teu passado, ele é cúmplice dessa mudança. Então, Uhum. Então o como? melhor tá por vir. O melhor É o que sempre nos estará por espera. vir. É o que nos espera, né? Como foi Maravilha. essa nossa conversa agora. Maravilha, Maravilha, Clayton. né? Vamos deixar aberto assim, que melhor, né? Eu acho bonito encerrar assim, que melhor. Para esse Maravilhoso. pessoal descobrir em casa, descobrir uns pensamentos, Sim, né? Descobrir com terapia, por que não? sim. Mas descobrir, né, Clayton? Eu acho que sim. Descobrir. Deixar aberta essa caixa, né? Deixa aberta a caixa e deixa ela vir, né? Os jogos de tabuleiro que antigamente eram todos em caixas, né? Sim. Coisa mais linda, né? A gente pegar aquelas caixas da Estrela, por exemplo, da Grow, né? Que tinha jogos Uhum. ali dentro e abria. E cada vez que tu abria aquilo ali, Uma se nova cortinava surpresa. É, coisas maravilhosas para jogar, né? isso aí. E é o jogo da vida, E o o jogo da jogo da vida longevidade. precisa sempre de alguém junto contigo. Sozinho é pesado, É pesado. né? Ir com o outro, abraçar, dar grandes abraços. Isso é maravilhoso, isso é a vida, né? Maravilha, é isso a vida, isso é longevidade também, né, Clayton? Também. Clayton, então, muito obrigada. Você trouxe uma delicadeza que faz muito bem da gente ouvir, né? Então, se tem uma coisa que fica hoje é que envelhecer não se limita ao físico. É pedir ajuda sem vergonha, né? Em qualquer idade, em qualquer fase da vida, durante o seu caminho, a sua trajetória. E se esse episódio te tocou, faz uma coisa por mim. Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Um filho, um pai, aquela amiga, aquele amigo. E segue Longevidade 365 para não perder as próximas conversas que serão muito especiais também. Então, te vejo no portal, te vejo no YouTube, no Instagram, enfim, todas as redes sociais. Segue lá.